Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó, capítulo 19, versículo 25. Amém? O Breno falando sobre dízimo e oferta aqui. O princípio do Novo Testamento para dízimo e oferta é maravilhoso, querido. Eu gostaria que todos conhecessem. Eu sei que todo ano eu vou pregar sobre isso, sabendo que eu vou trazer problema para mim mesmo, mas não tem problema, porque o princípio do dízimo do Novo Testamento é maravilhoso. É um princípio do coração, onde o Espírito Santo comanda o seu coração, não te impõe uma lei. Nós estamos tão acostumados com 10% que a gente se esquece que tudo é de Deus, amém? Então, que Deus possa trazer a verdadeira revelação da palavra dEle sobre as nossas vidas. Aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração é o que você deve ofertar e dizimar, amém? Em nome de Jesus. Jó 19, 25. Eu quero aprender duas lições com Jó aqui nessa noite, juntamente com você. Quero confessar que essa semana foi uma benção. Eu preguei quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a cabeça da gente fica meio cheia. Mas eu queria compartilhar o que Deus tem falado comigo muito. E Jó tem lições maravilhosas para nós, querido. Jó, ele tem princípios que nós podemos aplicar na nossa vida, que vão nos trazer uma maneira diferente de ver o Evangelho, uma maneira diferente de viver o Evangelho, de entender o que Deus tem para a nossa vida. E quando nós entendemos o mais profundo do livro de Jó, e o que ele quis nos dizer, é lógico que o livro de Jó não serve de doutrina, nem para mim, para você. O que teve sobre a vida de Jó vai estar sobre a sua vida. Não posso dizer isso, porque o livro de Jó não pode ser uma verdade absoluta sobre a sua vida, porque Deus está no comando de tudo. Mas as lições que Jó deixou para mim e para você, isso podem ser princípios que eu e você podemos aplicar na nossa vida. E é esses princípios, dois princípios somente, que eu quero apresentar para você aqui nessa noite, amém? Jó 19, 25. A palavra de Deus diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará. Esse texto, querido, ele é maravilhoso. E o contexto no qual ele acontece é um contexto de muito sofrimento. Jó estava passando por muito sofrimento, desapontamento, traição, abandono, dor. E dentro desse altos e baixos emocionais que ele tem, até com relação à fé, ele, no meio de tudo isso, ele fala essa frase, esse texto, esse versículo maravilhoso, e que eu e você temos muito a aprender com ele. E eu queria só exemplificar para você uma coisa, lendo o texto do versículo 13 ao versículo 22. Para você entender um pouquinho, você pode ler o livro de Jó e entender melhor, mas para você entender um pouquinho do contexto do sofrimento de Jó. Vai lá, 19 a partir do versículo 13. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho, chamam o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aquele a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus o faz, nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas o ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará.
Presta atenção nesse texto. Eu não precisava falar mais nada. Jó está falando de um contexto desastroso, porque Jó era um homem próspero, um homem abençoado, com uma família abençoada, com uma família diferenciada. E no meio disso tudo, ele perde a sua família, ele perde dinheiro, ele perde filhos, ele perde fazenda, ele perde posse, ele perde amor da esposa, perde os filhos, os amigos começam a zombar dele e a imputar sobre ele pecados, e os outros amigos o abandonaram, os parentes dele abandonaram, nem os servos e as servas dele estavam dando ouvido para eles. Imagina a situação desse nosso querido Jó. E dentro desse contexto é que ele fala essa frase maravilhosa. Por isso eu queria que você, junto comigo, aprendesse uma coisa. Primeiro ensinamento que nós temos que ter na vida de Jó: sermos pacientes no sofrimento e na tribulação. Quem te falou que crente não tem dificuldade, não tem problema? E quando tem dificuldade, tem problema, é porque não tem fé, ou porque está em pecado? Esse é mentiroso, esse nunca leu a Bíblia. Querido, crente tem sim dificuldade, tem problema, ele sofre, às vezes ele está bem-humorado, às vezes não, às vezes ele está num dia maravilhoso, outros dias não. Nós cristãos, todos passamos por essas dificuldades e essas tribulações. Mas Jó nos ensina a sermos pacientes na tribulação e no sofrimento. Eu quero te dizer que se você não está passando por tribulação e por sofrimento, você pode vir a passar, ou já passou, mas fato é, o que a Bíblia diz, que no mundo tereis aflições, mas sede de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar por dificuldade, querido. Você pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo que tem aqui dentro. Você pode falar em todas as línguas, até dos anjos. Você pode ser alguém do reteté. Você pode ser alguém que tem revelação de sonhos. Você pode ser alguém que tem o dom de profecia, ou tem vários cargos na igreja. Você pode ser pastor, pastora, missionária, reverendo, apóstolo, apóstolo. Você pode ser tudo. Mas eu quero te dizer que todos nós passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por dores, todos nós passamos por perdas, todos nós às vezes somos incompreendidos pelos nossos melhores amigos. Muitas vezes a nossa própria família vai nos acusar, muitas vezes vai nos abandonar. Os amigos que nós consideramos tanto, às vezes vão chegar perto de nós e vão nos acusar de coisas que nós não fizemos. Às vezes os seus líderes espirituais vão ser instrumentos para poder declarar destruição sobre a sua vida. Falar a você, olha, você está passando por isso porque você não tem fé. Olha que boca do capeta. Olha que boca endemoniada. O cara passando por um sofrimento, uma dificuldade. Aí ele vira para a pessoa, Rendel, e fala para ela que ela está passando por dificuldade, por dor, porque ela não tem fé. Então vão rasgar Jó. E vão fazer o seguinte, vão rasgar Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque tem alguém que sofreu mais do que Jesus? Vamos rasgar também as cartas do apóstolo Paulo. Todos nós passamos por sofrimentos, querido, por dificuldades e por dores. Mas como Jó, nós podemos ser pacientes e aprender com a tribulação. Deixa eu te falar, Jó, após essa tribulação, essa dor e essa dificuldade, ele foi um homem muito melhor do que era antes. Inclusive em Jó 42:5 ele diz que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Olha para você ver o sofrimento, a tribulação, a dor, a dificuldade, às vezes aqueles que são levantados para nos atacar, para nos destruir, é porque Deus quer tratar você e está usando sim. Deus quer muitas vezes mover o seu coração, Deus quer corrigir você, ou às vezes são coisas da vida mesmo, porque o sol se coloca sobre os justos e sobre os injustos. Então, queridos, aprenda algo, aprenda a ser paciente na tribulação, porque ela vai vir sobre a sua vida. Eu quero devagar falar algumas coisas para você. Imagina Jó, um homem próspero, abençoado, que tinha uma família, que tinha tudo.
De uma hora para outra eu não vou me ater aqui ao que Satanás falou com Deus, eu não vou me ater porque essa não é a mensagem da noite, mas dentro disso Deus permitiu que ele tocasse em Jó. E quando ele permitiu que ele tocasse em Jó, Jó começou a perder algumas coisas. Ele perdeu os seus filhos e filhas. Alguém aqui já perdeu filho e filha? Imagine que dor é essa. O que Deus tem preparado para você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para você. Se você estiver na pior tribulação do mundo, mas se você tiver Jesus, amanhã você vai estar desfrutando do paraíso, juntamente com Ele. Onde Ele vai enxugar toda lágrima, toda dor e todo sofrimento. Por isso eu amo 1 Coríntios 15, 19. Se você espera em Cristo somente nessa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. O que Deus tem para você, querido? Deus não tem um carro, uma casa, não sei o quê. Pode até ter. Ele pode te dar carro, Ele pode te dar casa, Ele pode te dar prosperidade em todas as áreas. Mas sabe o que Deus tem para você? Viver perto dEle o resto da sua vida. Você sabe por que o cristianismo está tão pequeno hoje, querido? Porque se prega um Jesus que só coopera com os egoísmos do homem. Ele vai te dar, Ele vai fazer, Ele vai oferecer, Ele vai mandar, Ele vai te dar casa, vem cá e faz 7 orações de não sei do que Ele vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar comida, roupa lavada, vai te dar esposa, vai te dar marido, vai te dar isso. Aí começa a falar esse monte de coisa. Mas Jesus veio, morreu, ressuscitou para te levar para morar com Ele, meu filho. Ele quer que você more com Ele. O que Deus tem para você é vida eterna em Cristo Jesus. Porque todas essas coisas vão passar. Você está aí vivo hoje, amanhã você pode não estar mais. Mas se você estiver com Jesus, Ele vai te dar o dom gratuito dEle. O dom gratuito dEle é a vida eterna em Cristo Jesus. E Jó está falando isso. Eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Jó estava falando que mesmo depois dele morto, ele podia até morrer. Mas ele sabia e tinha certeza de que Deus ia justificá-lo. Diante de todo aquele sofrimento e que as pessoas estavam acusando ele. Eu quero te dizer, querido, que Deus justifica você. Jesus justifica, a morte de Cristo te justifica. A justificação é um dos grandes princípios da palavra de Deus. Se você não entender justificação, você não entende nada. Falando em poucas palavras para você, o que é justificação? É que Jesus pagou todas as suas dívidas e te tornou justo. Mas eu sou tão bonzinho, não tem jeito de eu me tornar justo por mim mesmo, não? Não tem jeito de eu dar o dízimo, aí eu me torno justo? Não, eu não faço mal para ninguém, não mato, não roubo, não cheiro, então eu me torno justo? Não, filho, não tem jeito. É impossível você se tornar justo por você mesmo. Mas Cristo te justifica. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para selar você com o sangue dele. E quando Deus olha para você, Ele já não vê você mais. Porque se Ele olhar para você, Ele vai ver um ser pecador e imundo. Mas quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele vê o selo do Espírito Santo sobre você. E aí Ele fala, esse aí está justificado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, querido. O sofrimento e a dor que você está passando é para trazer crescimento sobre a sua vida. É para te dar paciência. Aprenda a ter paciência da tribulação. Aprenda a passar na tribulação e falar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual crescimento você quer trazer para a minha vida? O que o Senhor quer me mostrar? Onde o Senhor quer me levar? Todo sofrimento que você passa na sua vida é porque Deus quer te dar algo maior, quer te colocar num nível maior, quer te dar uma maturidade maior. Às vezes você está falando, por que eu estou sofrendo? Simples demais, querido. Deus quer e Deus precisa corrigir, tratar, moldar você para fazer algo maior através da sua vida. E mais, a segunda hipótese é que você passa por sofrimento, porque no mundo nós vamos passar por sofrimento mesmo. Mas um clamor existe no meu coração e no seu coração. Um clamor maravilhoso do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Você está passando dificuldade no seu casamento? Eu quero te dizer,
Eu sei que o Redentor vive e por fim se levantará. O seu Deus, querido, Ele é poderoso para te justificar. Às vezes você está olhando aí, querido, pessoas pregando e falam, esse cara aí é de Deus demais. Eu quero te dizer que todos nós temos altos e baixos na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Não se esqueça disso. Eu queria ler um texto com você lá em Lamentações, capítulo 3. Abre comigo lá, Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, depois de Jeremias, a partir do versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias estava lamentando aqui a destruição de Judá, a destruição do templo. O povo, aquele povo lá tinha sido totalmente destruído, tinha sido totalmente acabado, a cidade acabada. Ele estava numa situação difícil, e ele estava lamentando no capítulo 1, no capítulo 2, só lamentando, só dor, porque quando nós sofremos, querido, nós temos a tendência de ficar lamentando o tempo inteiro. Ah, por que eu estou passando? Ah, por que eu estou sentindo? Ah, por que está acontecendo? Nós começamos a lamentar o tempo inteiro. Mas aí, o Espírito Santo vem sobre ele e ele fala essa frase aqui, ó. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Olha, eu estou sofrendo, o meu povo está sofrendo, todo mundo está sofrendo. Mas eu vou trazer à minha memória algo que me dá esperança. Quando você estiver sofrendo, traga à tua memória algo que te dá esperança. Lembra-se de como Jesus te resgatou, como Ele te transformou, como foi a sua conversão, de como Ele mudou sua casa, sua família e sua vida. Lembra-se, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Lembre-se, querido, do amor dEle, graças ao amor do Senhor. Quando você estiver no sofrimento, na dor, na desesperança, lembre-se do amor de Deus. O amor dEle é poderoso para te resgatar no pior abismo que você tiver. Lembre-se do amor dEle. Lembre-se que a misericórdia dEle é inesgotável e se renova a cada manhã. Querido, se você está aqui nessa noite, não é porque você é melhor do que alguém que não está aqui. Não é porque você é melhor do que o drogado que está lá no carrapateiro, fumando crack agora. Você não tem nada de melhor do que ele, nem eu. É porque um dia eu entendi a misericórdia de Deus. A misericórdia inesgotável, poderosa, sobrenatural. E disse Jesus, que as suas misericórdias se renovem sobre a minha vida a cada dia, a cada minuto, a cada instante. Porque se não for as suas misericórdias, eu não posso estar aqui. Nós estamos aqui por causa da fidelidade dEle. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Ele é fiel, mesmo você sendo infiel. Deus, eu sou tão infiel. Deus, tem coisa na minha vida que eu não estou conseguindo fazer. Deus, esse pecado aqui eu não estou conseguindo vencer. Estou falando de pessoas sinceras, não hipócritas. Deus, eu estou numa tribulação na minha casa, com a minha família. Eu sou tão infiel, Deus. Por mais que eu tente ser fiel, eu sou infiel. Mas eu quero te dizer algo, entenda isso que entra na sua cabeça. Embora você possa ser infiel em muitas coisas, grande é a fidelidade do Senhor. Ele permanece fiel, mesmo você sendo infiel. Querido, entenda algo, não há nada que você faça, não há nada que você
possa conseguir com as suas forças, que faça você ser mais ou menos merecedor da fidelidade de Deus, porque Ele é fiel, Ele não pode negar a Ele mesmo. Quantas vezes eu me coloco diante de Deus e falo: Deus, em renda, que pecado é esse, Deus? Eu não consigo vencer, que porcaria é essa? Deus, eu sou sujo, eu sou imundo. E quantas vezes eu já ouvi a doce voz do Espírito Santo me dizendo: filho meu, mesmo você sendo infiel, eu permaneço fiel. Querido, eu sei que tem muitas pessoas com fardo e com jugo aqui nessa noite, porque às vezes não estão conseguindo fazer algo que sabem que tem que fazer, e querem fazer, e amam agradar o Senhor, e amam estar com o Senhor. Eu quero te dizer em nome de Jesus, por mais infiel que você seja, meu Deus me manda te dizer que Ele permanece fiel a você. Olha aqui que o texto diz: a minha porção é o Senhor. Querido, você pode comer da prosperidade de Deus. Oh Deus, Deus me prosperou nessa área, me prosperou naquela, me prosperou na outra. É bom comer disso, mas isso é migalha, filho. Ah não, eu estou comendo de um poder de Deus na minha vida, eu oro, expulso demônio, e aquela loucura, e aquela doideira. Bom demais, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que o texto acabou de dizer: a minha porção não é dinheiro, não é casa própria, não é carro, não é casa, não é bênção, não é o que Deus pode me dar, a mão dele. A minha porção é o Senhor. A minha porção não é que Ele me dá, a minha porção é Ele. Ele é tudo que eu preciso, de modo que se eu não tiver mais nada, Ele é suficiente para mim. É isso que o texto está dizendo. Olha, a terra foi destruída, Judá foi acabado, o templo foi destruído, tudo acabou. É isso que Jó está dizendo: eu perdi minha família, perdi carro, perdi confiança, meus parentes estão dizendo que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Mas eu quero te dizer que mesmo diante disso tudo, se você não entender que a melhor porção que você pode experimentar na sua vida não é a bênção de Deus, mas é o próprio Deus, você nunca vai entender o Evangelho. Quando você passa por sofrimento, você diz: Deus me abandonou, Deus isso, Deus aquilo. Mas eu quero te dizer que no fim há um clamor no seu coração: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E se Ele não me der mais a casa, mais o carro, mais a família, mais filho, mais isso, não me interessa, porque a maior porção que eu tenho é o Senhor. Você está entendendo, querido? É Ele a minha porção. Quando nós comemos do pão da vida, nós nos sentimos satisfeitos. Por isso que Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão jamais terá fome, e aquele que beber da água da vida jamais terá sede. Quando você estiver sofrendo, quando eu estiver sofrendo, quando nós tivermos um problema grave, uma situação grave, de perda disso tudo, eu quero que você se lembre de uma coisa, querido: a tribulação vai passar, a dor vai passar, a angústia vai passar, e você vai continuar comendo da melhor porção que você pode comer, que é o Senhor. Quando você estiver lá no fundo do poço, quando você estiver na dificuldade, ajoelha e fala: Senhor, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu melhor alimento. Eu estou sentindo dor, eu quero desistir, eu estou fraco na fé, eu estou com problemas sérios e graves, mas Senhor, Tu és a minha melhor porção, Tu és o meu melhor alimento. Me dá da sua porção, Senhor. E todo o alento que você precisa está em Jesus Cristo. Você entendeu, querido? A sua melhor porção não é de Deus te dar uma bênção. A sua melhor porção é o próprio Cristo crucificado na cruz do Calvário. Seja paciente, querido. Quando você estiver passando, lembra de Jó, lembra de Jeremias, lembra de Jesus.
E a segunda coisa que eu quero ensinar para você, rapidamente, é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Uma lição que eu aprendo no livro de Jó, cara. Juninho, como é difícil, cara. Quando nós estamos numa situação difícil, os nossos melhores amigos, as pessoas que nós mais confiamos, destruírem a nossa vida, falarem palavras ruins e palavras de destruição. Quem já passou por isso aqui? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Sabe o que eu aprendo com Jó? Que nós devemos encorajar outras pessoas. Jó me ensina uma lição, querido, que eu estou querendo aplicar na minha vida e falar: Deus, me ajuda a usar a minha boca, as minhas palavras, para encorajar outras pessoas. A palavra do Senhor diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Que da minha boca, Senhor, saia bênção. Que eu consiga ajudar as pessoas que estão no momento de dificuldade, de dor. Deixa eu te falar, o que Jó mais precisava era de amigos que falassem: Jó, você está passando por esse sofrimento, por essa dor? Vem cá, Jó, vamos orar junto. Vamos pedir misericórdia de Deus. Vamos lutar nesse momento difícil. Vamos passar por isso junto, Jó. Eu sou seu verdadeiro amigo. Você está passando por um momento difícil financeiro, vamos fazer alguma coisa, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Você está passando por um momento de enfermidade, olha, vamos orar junto para Deus poder te curar. Jó precisava de pessoas que abrissem a boca para poder encorajar, para poder ensinar, para poder mover, para poder ensinar a elas que no sofrimento a edificação, a mudança, crescimento. Jesus precisa que você abra sua boca. Não é para você ficar dando juízo. Juízo é de Deus, não é seu. Deixa eu te falar uma coisa. Abra a boca para encorajar as pessoas, querido. Abra sua boca para encorajar as pessoas, porque a palavra do Senhor diz: tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar com as suas palavras, com a sua boca, você vai colher, cara. Em nome do Senhor Jesus, quando alguém estiver em sofrimento, ofereça o seu ombro. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6:2: suportai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros em amor. A pessoa não está conseguindo ficar de pé, dá seu ombro para ela. A pessoa não está conseguindo andar na fé, carrega ela no colo. A pessoa está com dor, ora por ela. A pessoa está passando por sofrimento, abençoa ela. Abra sua boca para ser boca de Deus. Jó nos ensina uma lição. Na hora do sofrimento e da dor, é hora do cristão verdadeiro entrar e dizer: Éder, todo o sofrimento e toda a dor que você está passando, Davi, eu vou passar com você. Eu vou passar com você, cara. Todo esse sofrimento eu vou passar com você. E se for preciso, eu te carrego no colo. Se for preciso, eu tomo toda a bomba que tiver. Pode bater em mim. Porque eu vou proteger você, eu vou estar junto com você. A partir de hoje, você tem um companheiro, você tem uma companheira. Você tem alguém para lutar por você. Jó precisava de amigos de verdade. Quantos amigos de verdade nós temos aqui dentro assistindo o culto, levantando a mão e falando que eu me rendo ao Senhor? Quantos amigos verdadeiros nós temos aqui, que levantam a mão para o céu, para adorar o nosso Deus, mas na hora de estender a mão para o irmão, para poder carregar ele junto com você, você diz que ele não quer nada, que ele é sem vergonha? Você está entendendo, querido? Deus escolheu você. Eu quero ler um texto para me terminar. Queria chamar o Juninho, os meninos aqui. Abra sua Bíblia aí comigo, querido. Gálatas. Olha que texto maravilhoso que é esse. Gálatas capítulo 6. Eu quero dizer para você que muitas vezes eu me envergonho de ser chamado de pastor. Sabe por quê, querido?
Porque nós cristãos não temos feito nosso papel na sociedade. Oi, nós estamos presos a essa bênção aqui. As paredes, a status, a placa, Juninho. Eu sou da Igreja Batista da Fé. Você vai me perdoar a palavra, mas grande coisa. Não estou no culto de jovens. Grande coisa. Às vezes nós estamos apegados a tanta coisa. Deixa eu te falar. Hoje tem gente morrendo de depressão, de angústia, de dor. Pessoas sendo atacadas ferozmente por Satanás. Pessoas sendo destruídas nas drogas, na bebida. Queridos, essa semana, 4 vídeos de adolescentes pornográficos na internet. Adolescentes de 13, 14 anos, fazendo sexo e gravando sexo e colocando na internet. Você tem ideia do que é isso? Tem jovem que acha isso bonito, até ser sua filha. O dia que for sua filha, eu quero ver se você vai gostar. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo clama por pessoas encorajadoras, por pessoas que vão dar uma palavra diferenciada, por pessoas que têm o Espírito Santo e fazem a diferença lá. Lá no Candelária, sexta-feira, eu preguei sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas não é contra essas 4 paredes aqui não, filho. A igreja do Senhor é você lá fora, fazendo a diferença. E Gálatas capítulo 6, o versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ao da família da fé. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ó, conta comigo, cara. Olha para a pessoa que está atrás de você. Olha para ele e fala assim: ó, eu preciso de você. Você sabe o que eu acho lindo, querido? Eu acho lindo demais a oração de Jesus em João 17. A oração de Jesus é: olha, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Imagina que comunhão maravilhosa é essa. Imagina a comunhão de Deus com o Filho. Hein? O Juninho está com o dedinho do pé inflamado. Vamos lá, Juninho, o que foi, meu filho? Vamos comprar um minâncora aí, sei lá o que, para não te ajudar, meu filho. Hein, Juninho? Ah, não, eu estou com, sei lá, eu estou com... Cara, não, vem cá em casa, vamos fazer, vamos acontecer. Hein, Herculano? Hoje mesmo, né? Quantas vezes, meu filho? Pessoas estão desesperadas, precisando da sua boca. Da sua boca, querido. Deixa eu te falar, a igreja do Senhor Jesus não está precisando de profeta, não. Profeta de púlpito, não. A igreja do Senhor Jesus está precisando de profetas na rua, que vão proclamar a palavra do Senhor. E quando você chegar no seu trabalho amanhã, vai ser: meu capeta, você mandou aqui até ontem, mas hoje agora quem manda é Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos sair dessa porta e fazer um trabalho diferenciado. Porque Jesus transformou o nosso coração. Quem aqui conhece uma pessoa que está sofrendo e passando por tribulação? Levanta sua mão direita. Quem está passando? Uma pessoa que você conhece. Vai atrás dela amanhã e dá uma palavra de encorajamento para ela. Diz para ela: olha, eu quero te dizer uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar de pé. Querido, eu não sei a dor, não sei a tribulação, ou de alguém que é parente, de alguém que é conhecido, ou da sua vida. Mas eu quero te dizer que essa música aqui, ela fala muito comigo. O Éder até cantou ela, o Juninho vai cantar ela agora. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei, Senhor. Não importa a dor, não importa o sofrimento, eu te louvarei. Eu te louvarei toda a minha vida, em todo momento.
Então eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, se você puder, e deixa o Espírito Santo ministrar essa canção no seu coração, querido. Deixa o Espírito Santo fazer essa música entrar dentro de você, essa letra maravilhosa, para que você saia daqui entendendo que o seu Redentor vive e por fim se levantará. Amém?